Olá, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui, porque essa aula foi preparada exatamente para você que quer se tornar um mediador e um conciliador judicial. A aula é inteiramente gratuita e o conteúdo está especial, certo? Antes de entrar na matéria, deixa eu só responder uma coisa que eu sei que você vai me perguntar. Se eu fizer o curso, posso atuar no Poder Judiciário? E a resposta é sim. Se você fizer o curso, você pode atuar em Câmara Privada, no Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, em Câmara credenciada ao Tribunal de Justiça, na mediação privada, com mediação escolar, com mediação empresarial, com mediação da recuperação judicial, com mediação na área da família, aonde você quiser, aonde você se sentir mais confortável, porque a Arquimediar, ela está credenciada no Tribunal de Justiça do Estado aqui de São Paulo e sob as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Até aproveitando para te dar um spoiler aqui, nosso curso tem 118 horas aula, dividido em 2 etapas, tá? Essas etapas estão lá definidas no Conselho Nacional de Justiça, uma teórica e uma prática. Essa teórica é composta por 58 horas aula. Essas 58 horas tem uma parte que é compartilhada do próprio Conselho Nacional de Justiça e outra parte que é especial, né, que ela traz aulas inéditas, atuais, atualizadas para você, com o corpo docente todo preparado e autorizado pelo NOPEMEC do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo para dar aula para você, certo? Então, pode ficar tranquilo com relação a isso. Dentro dessas 58 horas, a gente tem aula com ministros, com desembargadores, com juízes federais, estaduais, até tem uma juíza federal que fala de um assunto bem novo para o judiciário, que é a constelação familiar. Tem aulas com mediadores judiciais, com mediadores da área privada, enfim, o corpo docente está excelente. Especial, tá? Aliás, esse curso está inteiro especial, está aí no forno para vocês. E a parte prática é acompanhada por um instrutor do Conselho Nacional de Justiça que pega você pela mão, né, e te acompanha, chama-se estágio supervisionado. Então não precisa ficar preocupado, onde é que eu faço, em qual Sejus, como eu acesso, como eu tenho link, porque a gente acompanha pessoalmente, são mais de 300 locais, inclusive até em câmaras, nos tribunais de justiça, no Sejus, para você fazer seu estágio, sempre com acompanhamento e supervisão de um instrutor do Conselho Nacional de Justiça. Fechou? Combinado? Qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Vou entrar aqui na matéria porque a gente vai falar sobre o curso de capacitação, informação em mediação e conciliação e 3 habilidades do mediador, né? 3 habilidades, 3 competências do mediador judicial. Olha só que legal. Então, para começar aqui, eu vou te falar os principais objetivos da política pública, né? Que foi traçada, desenhada, escrita, né? Pela resolução 125 em 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Qual é a principal função, já perguntando para você aí, que vai ser um mediador judicial, qual é a principal função do Poder Judiciário? A principal função do Poder Judiciário é exatamente a harmonização das relações, né? O Código de Processo Civil, ele é um instrumento pacificador de conflitos. O que o Judiciário faz? Resolve conflitos para que você tenha bem-estar, tranquilidade, segurança na sua vida, né? Então, essas são as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. E quais são esses pilares lá que sustentam a resolução? Acesso à ordem jurídica justa, tá aqui. Acesso à ordem jurídica justa é uma expressão do professor Kazuo Watanabe, né, que é para entregar à justiça, entregar aquilo que a pessoa foi buscar com uma resposta eficiente, não só resolvendo o processo, não, mas resolvendo o conflito sociológico, os interesses, as necessidades que as pessoas querem ver resolvidos, ok? O segundo pilar é a mudança de mentalidade, gente. A mudança de crença, a mudança de paradigma, aquilo que a gente
entende como uma verdade absoluta, que é sair do paradigma da sentença, né, da cultura da sentença, para a cultura da pacificação, para a cultura da autorresponsabilização, né? Então, nem tudo eu preciso levar para o judiciário, que eu posso levar para o judiciário, mas eu tenho outras portas, chama-se sistema multiportas, que é a conciliação, a mediação, a negociação, a constelação, a justiça restaurativa, várias portas, sistema multiportas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui embaixo, tá? Foi desenvolvido, foi trazido, né, foi importado aqui para o Brasil, teve início em Harvard, através do William Ury, a gente vai falar aqui na parte de negociação, só dando um spoiler rapidinho aqui, abrindo parênteses. E o terceiro pilar é a qualidade do serviço de nós, do meu serviço enquanto mediador e do seu serviço, que vai ser um mediador e um conciliador judicial, não é isso? A gente já está combinando aqui. O curso está espetacular, vai lá e já faz a matrícula. A qualidade do serviço dos mediadores. Então, como o curso, ele oferece, a ideia é que você seja um expert na mediação. Embora seja um curso básico, né, para que todo o país possa ter aproveitamento do material, cada escola ela vai complementando para que você fique o mais expert na função possível, ok? Fechou? Então, a Arquimediar, ela tem esse comprometimento com você. Vem aqui, vamos lá. Aqui, ó. Não falei? A gente vai falar das 3 habilidades, só 3, gente, tem várias. 3 habilidades do mediador judicial. Então, o mediador judicial, ele é um prestador de escuta ativa. Então, a gente vai desenvolver uma habilidade de ser prestador de serviço? Sim, mas com algo a mais, né? Tem um plus. Prestador de escuta ativa, que vai atuar com a imparcialidade, escutando ativamente a narrativa dos envolvidos, utilizando técnicas para resolver as questões, sem atribuir culpa, razão a ninguém, né? Sem julgar a história, escutando ativamente, escutando com os 5 sentidos, ok? Para poder entender o que a pessoa vai buscar e dar a resposta de acordo, em conformidade, adequada àquela questão. Habilidade negociador. O mediador é um negociador, a mediação é uma negociação assistida, tá? Parênteses. O negociador é um prestador de atenção das necessidades não atendidas. Pessoal, olha só. Tudo que é construído, humanamente falando, é construído para satisfazer, né, alguma necessidade que não foi atendida. Então, a gente tem a construção das casas, né, porque precisa de moradia, é uma necessidade. Construção dos alimentos, né, então, cultivar os alimentos, enfim. E tem diversos restaurantes, e assim vai construindo, né, a nossa sociedade, para atender uma necessidade fisiológica não atendida da alimentação. Sapato, né? Então, são para a gente se calçar, os veículos para a gente se locomover, os hospitais para a nossa saúde, enfim, tudo é para satisfazer uma necessidade não atendida. E olha só, quando o mediador, o conciliador, o advogado, o médico, o juiz, qualquer profissional descobre, né, faz emergir essa necessidade que não está sendo atendida e satisfaz, o seu cliente, o seu paciente, ele fica inteiramente satisfeito. Não fica? Claro que essa pessoa fica inteiramente satisfeita. Porque é exatamente isso, nós buscamos sempre satisfazer necessidades, né? Nós buscamos nosso bem-estar. Sempre a gente vai buscar. O que o Poder Judiciário faz? Entrega o bem-estar. Entendeu? Mas vamos aí. Negociador, prestador de atenção das necessidades não atendidas. Ele vai desenvolver competências negociadoras voltadas para as soluções prospectivas das questões, daqui para frente. A gente trabalha sempre prospectivamente. E é um comunicador assertivo, que é um prestador
de serviços comunicacionais. A gente usa muita comunicação não violenta, aplica habilidades da comunicação verbal e não verbal. Busca criar empatia, se colocar no lugar do outro, para fortalecer as conexões interpessoais, organizacionais, empresariais, pessoais, enfim. Quando a gente fortalece as conexões interpessoais, a gente pode estar atuando dentro da área da mediação e da conciliação. A conciliação e a mediação ganha vida nas interações, nas relações, certo? Então, a gente vai falar das 3, né, habilidades do mediador. A gente vai falar uma por uma. Agora a gente vai entrar no primeiro pilar, que a gente falou lá no primeiro slide, lembra? Que é acesso à ordem jurídica justa, certo? Então, a gente falou das habilidades, né? Das 3 habilidades, a gente vai falar uma por uma mais aqui para frente, não sai daí não, hein? E os pilares do sistema multiportas. Então, acesso à ordem jurídica justa, mudança de mentalidade e a qualidade de serviços dos mediadores. Acesso ao sistema multiportas, olha só que interessante. O Brasil importou, né? Quem é o pai do sistema multiportas aí, que ajudou numa pesquisa nos Estados Unidos, feita pela Universidade de Harvard, William Ury, né? Foi falando que existia a porta do Poder Judiciário, mas que era uma porta única, né? E que tudo tinha que se resolver, desaguava no judiciário, né? E aí, o sistema multiportas te dá opções para que você tenha o seu caso levado para outras portas, né? Então, para negociação, para conciliação, para mediação, ou seja, abre portas para que você leve o seu caso e para que ele seja melhor atendido, de forma mais adequada. Cada um, então tem uma triagem que um profissional especializado pode falar o seu caso, você precisa do Poder Judiciário. Então, na negociação, uma porta de acesso comunicacional. Existem interesses e conflitos em uma zona relacional, na qual as diferenças podem ser negociadas e solucionadas. Na negociação, a gente está falando de uma negociação direta, certo? Entre as partes. Mas também de uma ferramenta da negociação como um todo. Porque a negociação, ela é uma ferramenta, uma técnica muito fértil, ela transita livremente em diversos terrenos, né? No Poder Judiciário, na conciliação, na mediação. Enfim, a gente está negociando desde a hora que a gente acorda, não é isso? A gente acendeu a luz, pá, já estamos negociando lá com a companhia de energia elétrica. E olha que está uma fortuna, né? Super caro. A gente precisa negociar mesmo, você precisa aprender muita negociação. Conciliação, outra porta. Então, eu bati meu carro. É um exemplo da conciliação, tá? Bati meu carro, o profissional me indica para onde? Para conciliação. Existem relações dentro de zonas pontuais que podem surgir conflitos jurídicos. Deve ser observada a vontade das partes, a boa-fé, a ética para satisfazer as necessidades frustradas. Então, eu bati meu carro, a pessoa não consertou meu carro, eu procurei a conciliação, eu procurei, né, o sistema multiportas e fui direcionado para a conciliação, porque é uma relação pontual. Então, depois daquele momento, eu não tenho mais nenhum contato com essa pessoa. Então, a gente faz lá os orçamentos, vê o que ficou bom para satisfazer ambas as partes e fecha um acordo, estou dentro da porta da conciliação. É uma prestação de contas, é uma dissolução de sociedade, é um divórcio, então a porta indicada para resolver de forma mais adequada é o da mediação. Por exemplo, a gente está dentro de um divórcio e tem lá uma questão que as partes não estão em acordo com a escola. Então, dando um exemplo aqui, que aconteceu uma escola construtivista e o outro, uma escola tradicional. O mediador escolar, numa relação continuada, o seu caso já foi direcionado para mediação. Vai haver um mediador especializado em mediação escolar, que vai explicar para as partes o que é o construtivismo, quais são os mecanismos
da educação construtivista, e vai explicar também o que é a educação tradicional, e as partes vão, imbuído de muitas informações e de novos conhecimentos, resolver, e saem satisfeitas, né? Porque elas resolvem de uma forma com diversas informações. Não é algo que é imposto, é algo que é construído por elas, certo? Isso é algo que acontece diariamente, né? São coisas que a gente não tem domínio total e que a gente precisa de um terceiro imparcial auxiliando nessa comunicação. Fechou? Olha só, quando a gente fala da qualidade dos serviços dos mediadores, né, a gente está falando, nós estamos falando do mediador judicial, né? A gente está no curso de mediação judicial, lembra? A gente está falando exatamente de entregar bem-estar para as pessoas, né? A harmonização das relações, correto? Então, a gente está falando aqui, olha que frase linda, a gestão de competências vinculadas ao êxito da vida, ao bem-estar, né? Então, o dilema da interdependência. O que é o dilema da interdependência, Patrícia? É satisfação equilibrada entre os meus interesses e as suas necessidades, né? E as necessidades do outro. A gente vai falar mais sobre isso. Gente, isso aqui é levado ao detalhe no curso lá, tá? Pede não. Relação da melhor convivência com as diferenças, nova visão do conflito, traz novo foco para a resolução. O bem-estar é a prioridade, ok? A satisfação do seu cliente, a satisfação do seu paciente, a satisfação do mediando, a satisfação do conciliando, né? A satisfação das necessidades das pessoas é a prioridade, é o bem-estar. Fechou? Então, é ligado ao êxito da vida. O enfoque sistêmico, a gente trabalha com enfoque sistêmico, biográfico, processual, no gerenciamento das relações interpessoais, o equilíbrio das narrativas, tá? Enfoque sistêmico, né? Então, porque a gente não chega para contar uma história quando a gente está vivenciando um conflito só naquele momento. O conflito não surgiu ali, pronto, e acabou. Não, o conflito vem de uma série de eventos que são contados lá. O mediador, ele tem que ter um olhar clínico, uma escuta cirúrgica, atenta, para captar os interesses e as necessidades que não estão sendo ditas. O que está sendo dito é aquilo que a pessoa põe para fora ali na hora, mas o que está por trás, que é subjetivo, que é subjacente, que é da pessoa, o mediador tem que ter habilidades para detectar, para poder tratar aquilo, né? Compor da melhor forma possível. Então, o enfoque sistêmico é quando a gente vem com as nossas crenças, com os nossos paradigmas, com as nossas histórias, com o nosso certo, com o nosso errado, com a nossa verdade absoluta. Então, a gente tem que ter esse olhar sistêmico para entender que a pessoa vem com uma história, né? E isso faz com que a gente ganhe força num princípio importante da mediação, que é na imparcialidade. Quando a gente começa a não julgar as histórias dos outros, mas ouvir para entender, a gente começa a ficar mais imparcial, né? Mas aí a gente tem que tratar um pouco as nossas histórias, a gente vai tratar o nosso autoconhecimento, certo? Quando eu me autoconheço, quando eu conheço a forma como eu lido, eu começo a entender como o outro funciona. E aí sim eu consigo lidar para tratar os conflitos da melhor forma possível, certo? Então, o autoconhecimento, na minha opinião, humilde, é a raiz de todo conhecimento. Então, eu sei o que vai me pegar, eu sei o que vai me contaminar nas histórias, é uma história muito parecida com a minha, e a gente sim pode pedir para o nosso colega, mediador, ficar no nosso lugar se a gente perder a imparcialidade, né? A gente pode tratar essa imparcialidade com experiências, com ferramentas, com habilidades, porque é um sistema multidisciplinar que a gente atua, multifacetadas. Então, a gente tem um leque enorme de ferramentas, um leque enorme de habilidades, de competências que a gente vai aprendendo no curso. O curso desce no detalhe de ferramentas, de escuta ativa, de perguntas, tá? A gente tem uma aula só de perguntas, que é excelente. Então, aqui a gente está dando só umas passadas, assim, para que você entenda
a importância desse acesso ao Poder Judiciário e como mudou a minha vida e como vai mudar a sua e como muda de todos que estão envolvidos. Tá ok? Vamos lá. Não me empolgo, me empolgo, me empolgo. Na qualidade tem o chá, né? O chá dos mediadores, que é o conhecimento, conhecer o assunto e a realidade dos mediandos. Olha, eu tenho 3 coisas que eu gosto de levar para onde eu atuo, nas minhas aulas, na minha vida, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Quando a gente vai se formar na nossa profissão, seja advogado, médico, juiz, promotor, arquiteto, assistente social, professor, seja qualquer profissão, a gente precisa buscar o maior número de informação possível sobre aquilo, né? A gente precisa se fechar, a gente precisa abrir o leque, né? Para a gente poder entregar o melhor que a gente pode. O melhor que a gente pode entregar, a gente precisa entregar, e para isso a gente precisa conhecer, precisa ter o conhecimento, né? Então, conhecer o assunto, buscar o assunto. O segundo ponto que eu levo nisso é lidar com as diferenças. No mundo, não existe 2 pessoas no mesmo universo, no mesmo mundo. Cada pessoa tem o seu mundo individual. São olhares diferentes, perspectivas diferentes, sentimentos diferentes, histórias, culturas. Então, a gente vai lidar com as diferenças. A gente precisa aprender a lidar, a olhar com as diferenças com respeito, né? Entendendo que o universo daquela pessoa é diferente do da outra, que é diferente do da outra e que é diferente do meu. Fechou? E o terceiro é compartilhar conhecimento, compartilhar isso que a gente aprende, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? A gente está compartilhando, certo? Então, olha só como se aplica aqui. Conhecer o assunto, então eu vou buscar informações sobre o assunto. Lembra que eu falei que tem uma aula específica de perguntas, o poder das perguntas? Perguntar para saber, não perguntar por curiosidade, mas perguntar para obter respostas que ajudem no sistema de resolver o conflito, de solucionar a questão, né? Não é o mediador que soluciona, são as partes que trazem informações, são as partes que constroem junto com o mediador a solução. Então, ela se compromete com o resultado. Então, conhecer o assunto e a realidade dos mediandos. Habilidade. Eu falei que a gente vai trabalhar, né, as 3, escuta atenta, bom, a negociação e a comunicação. A habilidade é aplicar todo esse conhecimento na prática, é utilizar as técnicas que a gente aprende, né, na prática. O curso mesmo é composto pela parte teórica e a prática. Por quê? Porque a gente precisa praticar para vivenciar, para experienciar, para entender, não é isso? Para aprender na prática, ok? Então, a habilidade é aplicar o que a gente conhece na prática. E ter atitude, né? O mediador tem que ter, ele dirige, ele conduz o processo, ele é um líder. Então, ter atitude, exercer a atividade de forma plena e consciente, consciente, sabendo qual técnica vai utilizar, essa não está dando certo, vamos trocar por aquela, sabendo as etapas do processo. A mediação tem um princípio da informalidade, mas é estruturada, extremamente estruturada. Então, ter essa consciência, qual a etapa do processo que eu estou, qual o momento do processo que eu estou, qual o momento da escuta, qual o momento dos mediandos, qual o momento dos conciliandos, né? Como que eu conduzo isso da melhor forma possível, como que eu traço um mapa mental e estratégias para chegar a um resultado útil ao final do processo, ok? Então, chá para gente, muito chá. Aqui eu trouxe uma pirâmide, só para a gente falar um pouquinho, que eu acho bem interessante. Isso aqui é a primeira hierarquia que a gente precisa falar do intrapessoal, diz respeito à nossa relação com nós mesmos, o autoconhecimento. Só conhecemos o outro através da convivência, não é isso? Então, a gente precisa conviver, precisa interagir, precisa conversar, para saber como o outro, para passar para a segunda, que é a relação interpessoal, né? Só que eu preciso, antes de tudo, me conhecer as minhas limitações, os meus pontos fortes, aquilo que eu posso fortalecer ainda, os meus pontos fracos, aquilo que eu vou melhorar, né? Então, ter esse feedback, ter esse auto-feedback, esse autoconhecimento, porque aí sim eu consigo, eu me conhecendo, eu conhecendo as reações, eu consigo conhecer e lidar melhor com outras relações, com o outro, com o conflito do outro, porque a gente atua onde? No conflito, né? Então, a gente gosta de conflito? Claro que não, mas ele é inerente. Ele é inerente às relações humanas. Eles vão estar aí. O que muda é a forma como eu lido com o conflito, como eu enxergo ele, a perspectiva, o valor, o significado que eu dou para ele. Uma das ferramentas bem interessantes que a gente trabalha muito no curso, faz lá a sua inscrição agora, hein?
é a ressignificação, que é o quê? Dar novo significado, novo peso, novo valor para esse conflito. E aí abrir o leque para chegar a um acordo que atenda, né, aos interesses de todos os envolvidos. Então, a segunda hierarquia é a interpessoal, que é onde nasce, né, o campo que se abre para mediação e para conciliação, atuar onde as pessoas são frustradas, estão tristes, estão com alguma questão, precisando resolver, busca o mediador. E aí a gente tem as interações, as relações, como elas funcionam, a gente precisa entender isso, né? E a terceira é a hierarquia sistêmica, né? Correspondente aos sistemas universais, né, de acordos implícitos, a gente faz acordo com a gente mesmo, né, de como a gente interage, então eu não posso ser um ponto fraco, porque eu sempre disse que sou uma pessoa forte, eu sempre disse que sou uma pessoa fraca, né, e aí a gente vai trabalhando, o mediador vai olhando, vai observando isso, né, um grande observador, né, na verdade, é um grande observador das necessidades não atendidas, não é isso? É o grande prestador de atenção dessas necessidades. Então, é observar os sistemas universais para criar e manter interações. Então, a gente vai observar o sistema de valores das pessoas, familiar, educacional, organizacional, sistema de justiça, coletividade, saúde, é integrativo, né? Mesma coisa na medicina, o médico não te dá um remédio para enxaqueca que vai destruir seu outro órgão, seu fígado, por exemplo. Tem que ser integrativo, tem que fazer bem para tudo, né? O bem-estar? Fechou. Então, vamos lá. Vamos construir junto aqui um conceito? Vamos? Vou fazer um convite aqui para vocês. Mediação profissional. O que é o conceito da mediação? E já pondo para a conciliação, né? Mediação profissional é um processo de tomada de decisão voluntário, ninguém obriga você a tomar nenhuma decisão, voluntário e de boa fé, isso é muito importante. Mediação profissional, processo de tomada de decisão voluntária de boa-fé, que trata o modelo comunicacional, olha que incrível, que trata o modelo comunicacional que é utilizado entre os mediandos e os conciliandos, de forma imparcial, aplicando técnicas, aplicando conhecimento, habilidades, observando a relação e o conteúdo para construir um acordo por todos os envolvidos, certo? Esse é o conceito de mediação. Processo de tomada de decisão consciente. Vou acrescentar aqui, então, mediação é o processo de tomada de decisão consciente, voluntário de boa-fé, que trata o modelo comunicacional de forma imparcial, utilizando técnicas, observando a relação e o conteúdo, para que todos construam um acordo que satisfaçam mutuamente os interesses. Eu vou abrir um parênteses aqui, todo negociador e mediador, todo mediador, conciliador, facilitador, ele vai ter dois focos para ele olhar. Isso aí a gente já construindo na mediação um mapa mental para a gente, tá? De atuação. Um é na relação. Lembra, até a própria lei, a própria resolução, o próprio Código de Processo Civil trata. Quando tem uma relação continuada, a gente está falando de mediação. A gente tem uma relação pontual, a gente está falando de conciliação. Fechou? Então, a gente vai estar olhando as relações, como funcionam as relações entre aquelas pessoas, tá? Não só para indicar a melhor porta adequada, mas para a gente poder atuar dentro do conflito que surgiu daquelas interações. E a outra é no conteúdo. O mediador e o conciliador todo vai olhar o conteúdo. O que é o conteúdo? É a parte substancial. O que é isso? É os prazos, o valor, o pagamento, a multa de 2%, a multa de 10%, a multa de 50% nas relações trabalhistas. Então, a gente vai olhando essas partes subjetivas. Então, a gente vai construindo na mediação duas pautas para serem trabalhadas de temas, né? Os temas relacionais e os temas substanciais, os de conteúdo. Fechou? Mas isso a gente desce no detalhe lá no curso. Vai lá e faz essa inscrição. Vamos falar das habilidades? Vambora. Não desanima não, hein? Ó, escuta consciente. Entrar em sintonia com o que a outra pessoa está dizendo com todos os seus sentidos, ó. Deixar as minhas questões lá fora.
né? E abrir para a escuta ativa, com todos os meus sentidos. Tudo que é contado na mediação passa pelos nossos 5 sentidos, pela audição, olfato, paladar, tato, vai passar sempre os nossos 5 sentidos. Isso significa o quê? Que tem a nossa versão da história, certo? O fato em si, ele é neutro. Vai depender do peso, por isso que é importante a ferramenta da ressignificação, que ressignifica o peso. E o valor que a pessoa deu para aquele fato. Tem gente que dá um peso alto, tem gente que dá um peso leve, baixo, alto, pesado, leve, né? Transparente, nublado. Cada um vai dar um peso e um valor para aquelas histórias porque passou necessariamente. Colocar essa atenção suficiente para criar empatia, entender como o outro realmente se sente, que é a empatia, né? Afastando julgamentos. O mediador, na escuta consciente, vai desenvolver maior clareza nos diálogos, reduzir ruídos, né? Maior absorção das informações relevantes. A gente fala bastante coisas, mas a gente precisa, o mediador precisa estar atento nessa escuta para pegar as informações relevantes, que nem são todas. Então, muitas vezes tem reclamações no meio, tem indignações no meio, e que a gente não vai atuar, certo? A gente precisa pegar as informações que são relevantes para tratar na mediação e na conciliação, certo? A gente vai dar um exemplo lá já, no slide ali embaixo. Só um minutinho, sai daí não. Aprender a dar feedback. Compartilhar as perspectivas sobre questões trazidas, levando em consideração a visão de quem está do outro lado da conversa. Então, a gente pode sim discordar do que o outro está falando, só que sem escalar o conflito. Então, a gente tem ferramentas para isso. A comunicação não violenta é excelente, para a gente trazer novas informações para aquelas narrativas, ampliando, tirando aquelas certezas absolutas. Sempre acontece isso, mas aconteceu alguma vez diferente? Né? Sempre ele grita. Teve alguma vez que não gritou? Como foi? Para a gente abrindo brechas nas certezas absolutas, não para ir contra, mas para ampliar o campo da negociação. E a gente pode dar, respeitando sempre o ponto de vista. E quando eu falo sempre, é sempre respeitar o ponto de vista do outro. Sempre é sempre, tá? Para garantir o pleno entendimento de tudo que foi dito pelos medianos, confirme com eles aquilo que escutou. Às vezes a gente acha que está entendendo, mas não está. A gente vai confirmar através de ferramentas como a recontextualização, parafraseamento, resumo. Então, às vezes a pessoa chega e fala, olha, vamos dar um exemplo aqui. Eu não consigo mais falar com ele, de jeito nenhum, ele parou de me atender, não fala, não se comunica, e eu preciso saber como vai ser feito o pagamento, um valor que eu preciso, estou com o nome negativado por causa desse valor, estou com o número das questões, meu cartão de crédito foi bloqueado, enfim. Quando a gente vai parafrasear, né, confirmar o que a gente escutou, a gente já pode pegar nisso daí, já as necessidades, os interesses que a gente já está observando, e olha só, então a gente pode falar para a pessoa, então, pelo que você me disse, pelo que eu entendi, veja se eu estou certa naquilo que você está entendendo, a gente tem aqui pelo menos 2 questões que a gente pode trabalhar aqui nas sessões, a questão da comunicação, como é que a gente vai se comunicar daqui para frente, e a questão do pagamento, como é que vai ser feito esse pagamento. Fechou? São pautas que a gente vai trabalhar nas sessões. Aqui na negociação, separar a pessoa do problema. Isso aqui, a negociação do William Ury, tá? Ele diz, quando ele está no livro Como Chegar ao Sim, não pode deixar de ler, Como Chegar ao Sim com você mesmo, não pode deixar de ler. É dele que trouxe para o sistema multiportas, né? Ele fala que para ser um bom negociador, para ser uma negociação competente, se a gente usar esses 4 elementos, desde uma negociação doméstica até uma negociação entre guerras, entre países, se usar isso aqui, a gente consegue chegar a uma negociação eficaz. Então, separar a pessoa do problema. Então, temos pessoas, interesses, opções e critérios. Separar a pessoa do problema, concentrar-se nos interesses e não nas posições, criar opções de ganhos mútuos e critérios objetivos. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da laranja. 2 crianças brigando por causa de uma laranja. Eu quero laranja.
E a outra, eu também quero a laranja. O que que a mãe faz? A mãe fofa, a mãe sai lá e pá, corta a laranja no meio, metade da laranja para cada um. As crianças, nem tão feliz assim. O pai chega e pergunta para que as crianças querem a laranja. Uma diz, eu quero porque a professora de artes pediu a casca da laranja, então eu precisava da casca da laranja. E o outro, estou com sede, eu queria tomar o suco. Com essa pergunta, o porquê geralmente vai te trazer as causas do conflito. E o para quê vai te trazer uma resposta, aquilo que você está buscando de verdade. É prospectivo. A gente trabalha geralmente na mediação daqui para frente, certo? Então, para que você quer laranja? Um para a casca e outro para o suco. Então, posição e interesse. Olha o spoiler aqui. Nos relatórios, você tem uma pergunta que pergunta qual é o interesse, qual é a posição da parte. Já dando um spoiler aqui. E ó, a gente deu várias dicas de como construir, de como escrever, como fazer os estágios, o que observar nos estágios lá no nosso curso. Faz lá a inscrição, hein? Então, tem qual é a posição de cada parte, qual é o interesse de cada parte. Então, aqui, posição, quero laranja. Interesse, uma casca e o outro, o suco. Fechou? Inventar opções de ganhos mútuos. O que é isso? Como é que eu atendo o interesse de A, do irmão A, e o interesse do irmão B ao mesmo tempo? Né? Fazendo perguntas. Lembra que eu falei que tem curso, tem uma aula de... Uma não. A gente vai falando de perguntas quase o tempo inteiro, mas de perguntas poderosíssimas para descobrir os interesses que são subjacentes de cada um. Então, um é como é que eu atendo o interesse do irmão A e ao irmão B ao mesmo tempo, né? E aí a gente pede para as partes construírem, trazendo respostas, que é, né, fazendo perguntas, enfim, a gente vai ter um leque, a gente trabalha isso, desce no detalhe isso no curso, tá? De opções de ganhos mútuos. E também pode fazer brainstorm de ideias, cada um traz uma ideia para solucionar e depois passa pelo crivo de se pode ou não, mas no primeiro momento cada um traz uma ideia, independente de julgamentos. Insistir em critérios objetivos. Patrícia, o que é critério objetivo? Vamos lá, se eu estou vendendo um carro, meu critério objetivo seria? Qual seria? Tabela FIP, por exemplo, né? E não é porque meu carro é rosa, eu peço 200 mil por pura birra, por pura marra, por puro ego, por puro mimo, não. Se está na tabela FIP 100 mil, a gente tem que observar isso, é um critério objetivo. As leis, jurisprudência, no mercado imobiliário, 3 orçamentos de imobiliária, a perícia é um critério objetivo, né? A perícia técnica, tem esses critérios objetivos são razoáveis, não é? Eu não faço porque eu estou com vontade de fazer, mas porque existe um critério objetivo, isso ajuda na negociação, fechou? Aqui eu trouxe um exercíciozinho, tá? Posição e interesse. Então, você é mediador, tá? Você tá lá e eu vou fazer o mediando, é a parte. Veja o que eu vou falar, que é a posição, pergunta lá no relatório, hein? Qual é a posição? Se ele me interromper novamente, eu vou embora, né? É aquilo que eu declaro, aquilo que eu falo. O interesse é o que está por trás, é o que me motiva, é o que me preocupa, são as razões, né, que me fazem ter aquele posicionamento, tá? Interesse é o que está subjacente. Então, se ele me interromper, eu vou embora. Então, você, mediador, tá aí, eu chego e falo, nossa, que pessoa insuportável, não dá, ele sempre fala mais do que escuta, ele não me deixa terminar uma frase, ele é insuportável, ele é isso, ele é aquilo, blá, blá, blá. Qual foi o interesse? Ser escutada, né? Ser respeitada, esse é o interesse. Então, a gente vai trabalhar com não deixar que a pessoa interrompa, tem um acordo lá na declaração de abertura que fala isso. Enquanto um fala, o outro escuta. Lá no primeiro contato que o mediador tem, na declaração de abertura, que a gente formata, fala sobre os acordos, os combinados, o que acontece na mediação. Faz o curso, hein? Tem tudo isso lá. Aqui, outro caso, você é mediadora, eu vou lá e falo, nossa senhora, pensa numa pessoa que não cumpre um horário, que não chega uma vez no horário certo. Pensou? Não é essa pessoa, é essa que está aqui, viu? Totalmente irresponsável. Vou dizer até mais, vagabundo, né? Isso não acontece não na mediação, né? Imagina, acontece toda hora. E qual que é o interesse? A posição, né? Se ele voltar a se atrasar, ficará sem
entrar e perderá o dia todo de trabalho. Estou falando sério. Qual que é essa posição? Qual que é o interesse? Comprometimento, pontualidade. Então, se é, por exemplo, um pai que não chega para entregar os filhos na hora certa, a gente já vai trabalhar a pontualidade. Como é que a gente faz para que ele chegue mais vezes no horário, né? Até que seja combinado entre as partes. Fechou? E a terceira é a comunicação. Não dá para falar da comunicação sem falar do Marshall. Marshall Rosenberg teve influência aí do Mahatma Gandhi e do Paulo Freire na pedagogia da cooperação, e vai esclarecer que, para as pessoas, o quanto as necessidades são universais, que varia, são apenas estratégias que a gente utiliza por cada uma, por cada pessoa, por cada cultura, para satisfazer, mas as necessidades são universais. A gente vai falar com amizade aqui embaixo. Senhorinha, bonitinho. Comunicar sempre consciente das nossas escolhas, com palavras que eu destaco para ele, compaixão e empatia. Aqui, ele vai falar, assim como o William Ury falou, dos 4 elementos: separar a pessoa do problema, concentrar-se nos interesses, não nas posições, criar opções de ganhos mútuos e critérios objetivos. Ele vai falar dos 4 elementos aqui, que é observar sem julgar o que eu tenho de sentimento daquilo que eu estou observando, o que me traz, que ação eu tenho, né? Ação. Qual a necessidade não atendida, que é a raiz do sentimento que eu estou sentindo, e fazer um pedido de forma clara. Então, ele vai falar que tem esses 4 elementos: observar sem julgar, sem avaliar, sentimentos, necessidade e pedir. Então, observação. Quando a gente traz objetivo, quando a gente traz qualquer adjetivo, a gente já está julgando. Ele é bom, ele é mau, ele é chato, ele é grosso, ele é simpático. Já é um julgamento, já é uma avaliação. Então, ao invés de falar, ele é um excelente funcionário, pode ser qualquer coisa, a gente pode falar, olha, ele em 6 meses, mesmo durante a pandemia, ele não chegou uma única vez atrasado. Eu não estou falando que ele é bom e que ele é mau. Estou falando um fato que eu observei. Que sentimento que isso me gerou? Isso me gera confiança, segurança. Isso me deixa tranquilo, tranquilidade. Qual a necessidade? Ela está sendo atendida, né? De segurança, de tranquilidade. Qual o pedido? Que ele não se atrase. Então, aqui está. E aqui na necessidade eu trouxe uma pirâmide de Maslow que vale a pena observar, que são as necessidades fisiológicas, que é casa, comida, abrigo, sexo. São as necessidades que o Marshall fala. Então, por exemplo, eu chego para resolver e estou com fome. Então, se eu cheguei para resolver e estou com fome, a necessidade vai ser a comida, né? Segurança. Então, a gente está falando aqui de segurança da família, segurança do corpo, segurança de propriedade territorial, psicológica, segurança financeira. A gente trabalha muito nesse segundo degrau, né? Então, as pessoas, às vezes, querem o dinheiro, mas, na verdade, já estão preocupadas com o que é subjacente. O interesse é a segurança. Então, a gente abre um leque de opções. Então, em vez de pagar só aquela escola, que é muito caro, de repente, consigo um desconto, né, consigo o seu professor, consigo bolsa, então a gente vai abrindo leque de negociação, certo? Segurança social, são as relações, né, a família, comunidade, segurança de estima, que é a autoestima, necessidade de reconhecimento, isso dá conflito, né, necessidade de pertencimento, como eu me vejo, como eu vejo os outros, como os outros me veem, e necessidades pessoais, né, que são, por exemplo, desenvolvimento pessoal, enfim. A gente fica geralmente no segundo e terceiro degraus aqui, tá? Mas vale a pena dar uma olhada, que essas necessidades ajudam a gente a entender a comunicação não violenta. Trouxe um exercício aqui, né? Então, de observação. Maria, hoje, antes da reunião das 10 horas, eu não tive tempo de falar com você. Eu estou uma observação, estou falando, sua engraçadinha, sua atrasadinha, sua irresponsável, seu sem noção, né? Sabia que a reunião começava às 10. Não, falei nada disso. Observação. Antes da reunião das 10, não consegui falar com você. Qual sentimento isso me trouxe? Fiquei desconfortável, fiquei angustiado quando você chegou 40 minutos atrasada. Qual a necessidade que não está sendo atendida? Porque eu queria conversar a respeito de como desenvolver melhor aquele projeto. Pode ser uma necessidade de comprometimento, né? De responsabilização, de responsabilidade, de pontualidade. Tem gente que dá muito valor para pontualidade. Qual a necessidade? Tem a necessidade de pontualidade, né?
Comprometimento. E o pedido, você poderia chegar 15 minutos antes da próxima reunião? Pedido claro. Não adianta fazer um pedido genérico. Tem um exemplo dele lá no livro do Macho, que diz assim, a moça fala para o marido, olha, amor, você está trabalhando demais, pensa na sua saúde, todo dia chegando tarde em casa, não sei o quê, papapá. E aí ele vai lá e atende o pedido dela e fala, amor, eu ouvi que você falou, estou tão feliz, fiz matrícula segunda, quarta e sexta no futebol, vou jogar bola com meus amigos, então não vou chegar tarde, quer dizer, não vou trabalhar até tarde, estou preocupado com minha saúde, com o lazer. Segundo e quarto, vai, sexta a gente já está abusando um pouco. Brincadeira. Ele fez o que ela pediu, né? Ela não pediu para ele em nenhum momento, fica comigo, vamos para o cinema, vamos sair mais junto, fica juntinho, quero ficar perto de você. Ela não falou isso, né? Não fez pedido claro, não dá para adivinhar. Não vamos pedir que os outros não surpreendam, porque eles não surpreendem, viu? Fica a dica. Aqui, ó, já terminando, tá, gente? A mudança de mentalidade é uma necessidade humana, assim como a gente falou que tudo é uma necessidade. Ela pode ser atendida ou não atendida. E não atendida, ela gera frustração, conflito. A gente buscando e resolvendo isso, a gente resolve o conflito, pacifica as relações, certo? Isso gera trabalho de excelência, seja em qualquer área, por isso que eu falei, seja na advocacia, seja na medicina, seja na magistratura, seja na arquitetura, né, seja, enfim, em qualquer área. Se você atende a necessidade, né, daquela pessoa que vai buscar com uma resposta adequada àquilo que ela está necessitando, a gente faz um trabalho de excelência, né? Isso só se multiplica, só gera bem-estar, não é isso? Então, a mudança de mentalidade é uma necessidade, então os operadores de direito, juízes, promotores, advogados, defensores, a comunidade, a sociedade, eu, você, a gente precisa estar preparado para oferecer os métodos consensuais de modelo eficiente de justiça com acordos satisfatórios, que é exatamente isso, chegar a um acordo, chegar àquilo que atenda às necessidades, que as pessoas saiam satisfeitas, inteiramente satisfeitas, né? Quando eu construo, eu estou na construção da solução, eu me comprometo com o resultado. Por isso que não volta para o judiciário para executar, porque aquilo foi construído por mim, né? Foi por nós, né? Com olhares atentos, com escutas atentas, com habilidade, com mediador, né? Que é um excelente prestador de atenção de necessidades não atendidas, que é um excelente comunicador, que é um terceiro imparcial, que exerce uma atividade técnica extremamente importante no sistema autocompositivo que essencial, certo? Então, a gente precisa estar preparado. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam também, tá? Aqui, ó, eu trouxe aqui para a gente recontextualizar lá no curso, hein? Vai lá e faz sua matrícula, tá? Então, você está mediando, a gente tem uma ferramenta de resumo que a gente precisa fazer nas nossas etapas de mediação, né, no processo da mediação e da conciliação. Então, a gente vai treinar aqui, mas eu vou fazer com você isso aqui lá no curso. Faz sua inscrição agora, tá? Entre no site www.arquimediar.com.br, na minha rede social, Patrícia Coelho Carvalho, dá uma olhada, conversa comigo, tá? Vamos lá. Você é mediadora, eu chego lá e falo assim, estou indignado com o meu melhor amigo, com esse pedido de mediação. Não acredito que ele, meu sócio de tantos anos, amigo desde criança, peça algo que é tão difícil para mim. Embora a empresa vá bem, a gente criou um negócio de sucesso, eu tenho dívidas pessoais, né? Pô, e eles sabem, eu não posso aumentar o capital da empresa para exportação nesse momento, mas para ele, só porque o filho dele se formou em comércio exterior, aquele moleque lá, ele quer aumentar o capital para exportação. Quanta falta de consideração, não estou acreditando nisso, né? Realmente é um pedido muito difícil. Eu não sei como é que a gente pode resolver isso, né? Como é que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai recontextualizar esse relato, observando as necessidades, já vai fazendo aí na sua casa, observando as necessidades, os interesses que não estão sendo atendidos aqui, de uma forma que a gente entregue para ele
com ressignificado, né? Colocando menos peso e menos valor nas emoções e mais nos fatos, sem julgamentos, aplicando a comunicação não violenta. Isso a gente vai fazer como? Juntos no curso. Vai lá e faz sua inscrição agora. A gente vai recontextualizar isso. E isso serve com base para diversas outras ferramentas que você vai usar. Ó, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou, certo? Então vamos resolver de forma consciente. Quero agradecer de você ficar comigo até agora, né? Se você ficou, é porque você vai fazer o curso, não é isso? Me pergunta, eu sou presidente da Comissão de Mediação da OAB Jabaquara. Adoro fazer network, mostrar para vocês cursos, palestras, eventos, congressos, né? Na mediação judicial, na mediação privada, a gente vai ter uma rede enorme, como é que a gente inicia na carreira, tudo isso, eu dou várias dicas. Vem comigo, tá? Na minha rede social, Patrícia Coelho Carvalho, compartilha, né? Quando a gente quer o bem, a gente compartilha. Se você gostou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E me dá um feedback, né, gente? Me fala para a gente poder fazer coisas diferentes aqui. Eu trago mais compartilhamento de material, beleza? Um beijo, meu beijo, e faz uma inscrição lá, hein? Vamos junto!